Pergunta do nosso amigo lá no box verde, como criar, ou qual os procedimentos, quais os cuidados que você deve ter quando você cria raças diferentes, tamanhos diferentes, idades diferentes. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sercaipe. Tá no Instagram? Segue nosso perfil aí, vai lá e volta. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, não precisa nem sair. Se inscreve logo no canal aí, vamos que vamos. Deixa a pergunta, deixa o comentário. Clica aí no legalzinho aí, nas duas opções. Compartilhar é bem legal, porque você traz mais pessoas e a gente pode ajudar mais pessoas, o canal cresce, alguém pode fazer uma pergunta que você não está se lembrando agora e a gente vai respondendo, beleza? Vou responder a pergunta do nosso amigo, tentando mostrar algumas variações aqui de tamanho. Ó, eu tenho um menorzinho um pouquinho, pescoço pelado, nascido aqui. Eu tenho um pesadão vermelho, um pouquinho mais avantajado, vamos dizer assim. Um de capoeira andando ali, ó. Outro de capoeira aqui, galinha de capoeira também. Galinha comprada pintinho, Uma perua, nossa peruazinha. Pescoço pelado, comprado pintinho, ó. Um frisado ali de capoeira. Alguns de capoeira aqui juntos, ó. Acho que é tudo de capoeira aqui. Não, tem um pescoço pelado aqui, ó. Comprada pintinho, essa galinha também. Essa galinha comprada pintinho? Não, essa galinha é nascida aqui também. Então vamos lá. Existe a possibilidade de você criar animais com idades diferentes, raças diferentes, tamanhos diferentes no mesmo espaço? Existe. É o ideal? Não, de jeito nenhum. Você tem mais perdas, você tem mais problemas de desenvolvimento, sua produção de ovos vai lá para baixo. Então não é o ideal. Então vamos lá. Criação de poedeira, nem pensar. Você quer criar poedeira para vender ovo comercial? Esse tipo de criação que eu lhe mostrei aqui agora e da pergunta do nosso amigo, nem pensar. Ok? Nem pensar. Então já comecei assim. Então tudo que eu vou falar de agora em diante é para outras coisas, menos para galinha poedeira. Se você quer vender ovo de forma comercial em uma alta produção. Se for baixa produção, não tem problema. Se é produção para dentro de casa, não tem problema. Se é para produção para ovo, para você crescimento de plantel, não tem problema. Mas se é para ovo, para você vender ovo galado, ou para melhoramento genético, ou para vender pintinho, também nem pensar. Ok? Então já cortei as esperanças de um monte de gente aí. Outra coisa para cortar as esperanças de um monte de gente. Dá mais trabalho e você gasta mais. Tem gente que acha que vai gastar menos. Não, você vai gastar mais. Certo? Porque para você manter E aí vamos falar de manejo. Para você manter uma criação dessa, o que é que você precisa? Você precisa de um piquete maior do que a quantidade necessária. Então, por exemplo, a gente sempre indica de 1 a 2 aves por metro quadrado no piquete. Você vai precisar de um piquete maior. Você vai precisar de um piquete que tenha meia ou até menos de meia ave por metro quadrado. Então você vai precisar de uma área maior do que de uma pessoa que cria em alto desempenho. Segunda coisa, galinheiro. Você precisa de um galinheiro maior também do que o normal. A gente fala 5 aves por metro quadrado. Então meu galpão, por exemplo, eu tenho às vezes 2 aves por metro quadrado. Então você vai precisar de um galpão, de um galinheiro maior do que um galinheiro normal que a gente usa para alto desempenho. Por que essas duas coisas? Porque o galpão maior e o piquete maior, você aumenta o bem-estar, você faz com que as aves menores consigam ir para espaços que os maiores não estão, você consegue fazer com que os animais maiores, que são dominantes da área, não fiquem batendo ou perseguindo os pequenos, porque ele tem um bem-estar melhor, ele tem mais coisas para se entreter. Ele não precisa ficar correndo atrás de pintinho ou de franguinho que está crescendo. E até quando o franguinho estiver crescendo, o franguinho tem a opção de fugir no piquete, em locais do piquete, caso ele esteja aí fazendo investida nas fêmeas e o galo principal quiser dar pau nele, certo? Então, tanto o galpão quanto o piquete precisa ser maior. Segunda coisa, você precisa ter uma quantidade maior de bebedouro e de comedouro, porque a disputa
sobre comida, que é normal, é natural, quando você bota a ração, ter aquela disputa, ter aquele corre-corre. E os maiores sempre vão jogar os menores para longe. E não vai conseguir comer. Então, além de você ter mais comedores e mais bebedores do que o normal, que a gente sempre indica, né? 1 para cada 50. E com observação, você vai ter 1 para 20, vai ter 1 para 30. E além disso, você precisa ter comedores mais altos e comedores mais baixos. E na hora que você for colocar a ração, você primeiro coloca a ração nos mais altos, para os grandes, para os mais fortes estar lá disputando, começarem a se entreter. Não é para sair colocando em todos, você coloca em todos mais altos, deixa os animais darem uma relaxada, entenderem que já tem ração para eles suficiente e começarem a comer naturalmente, para você poder colocar nos menores e os menores irem comer. Como o seu galinheiro é maior, rapaz, isso aqui, ninguém vai lhe ensinar isso aqui não, viu? Como o seu galinheiro é maior, esses que são mais baixos, eles precisam estar distantes dos mais altos, para dar tempo do pequeno ir comer, ir comendo, até o grande chegar e querer tirar todo mundo. Você precisa disso. Água, não tem disputa quando você bota água, a não ser que você não esteja colocando água, mas você precisa de bebedores mais altos e mais baixos, porque senão nos mais altos os pequenos não conseguem beber. Então mais altos e mais baixos. A questão de fórmula de ração, você vai ter que usar uma fórmula de ração padrão, né? Isso prejudica os menores e você gasta demais para os maiores. Mas você usando uma padrão, né? Vai ser bom. Produção de ovos, esqueça. Não é que não vai ter, mas esqueça. Eu quero criar assim, quero aumentar minha produção de ovos, esqueça. Porque ou você não vai conseguir, ou vai gastar demais para ter resultado e não vai ser satisfatório. É isso. E aí observar o dia a dia, né? Você terá mais perdas do que o comum, né? Esses pequenos, eles não estão 100% imunizados, vamos dizer assim, 100% protegidos. Então, existem doenças no ambiente que eles vão acabar pegando. O desenvolvimento deles é mais lento e você precisa estar mais presente no galinheiro, né? Se for aquele que vai de manhã e no outro dia quer olhar para ver resultado, também não vai dar certo, não. Eu moro aqui, né? Eu moro aqui. Então, eu tô aqui, sei lá, 4, 5, 6 vezes por dia. Além da pessoa que trabalha para mim, que fica a manhã inteira. Então, tem que estar próximo, tem que estar de junto, porque senão os resultados não aparecem. Mas é possível? É possível. Você tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de prática, tem que saber que coisas ruins vão acontecer e aos poucos indo se ajustando para que tudo dê certo. Ok? Um grande abraço, segue perfil, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa comentário. Um abraço, até.